Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Uma excelente tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Uma excelente tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Estamos aqui iniciando mais uma edição do Jornal Nova Era. Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020. Uma alegria poder chegar até onde você está neste momento, nos acompanhando, vibrando, para que possamos levar essa mensagem de forma assertiva. E é isso que nós conseguimos sentir daqui, a sua vibração amorosa. Muito obrigada. Quero já agradecer o apoio técnico do Boris Maciel, do Jefferson Silva e também do Marcos Magrini, que nos permitem chegar com voz e imagem até onde você está. E já trago aqui para o nosso Salve da Tarde a equipe de comentaristas desta quarta-feira. Júlia Nezu, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Sempre uma alegria ter você com a gente, viu? Igualmente, obrigada. Hoje é dupla mesmo, né? Júlia e Júlio Sena. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, Júlio. Boa tarde, Guilmar. Boa tarde, Júlia. Todo mundo que está nos acompanhando. É isso aí. O Jornal Nova Era, como você sabe, ele é interativo. Você pode mandar a sua mensagem pelo Facebook. facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, daí você aproveita também, compartilha esse stream, esse vídeo com um amigo, para que ele também possa, em algum momento, ou imediatamente ao seu compartilhamento, nos acompanhar, tá bom? Você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996433827. Pode mandar também uma mensagem pelo telefone. O telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011. Quem vai estar atendendo você hoje, neste período, é Cleusa Gaua estará aí conosco, mandando a mensagem e também o seu recadinho que nos chega pelo telefone. Gratidão, Cleusa, obrigada aí pela parceria. Nós vamos iniciar o Jornal Nova Era desta quarta-feira, hoje, com o tema do dia, viu, Marcos? Nós vamos deixar as questões para daqui a pouquinho dos jornais, mas iniciar este momento, esta edição do jornal, com o tema que selecionamos em nossa reunião de pauta, para que a nossa equipe de comentaristas aqui pudessem fazer as suas apreciações. E o tema é muito importante e oportuno. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, publicou as suas diretrizes brasileiras sobre espiritualidade e fatores psicossociais. Esta foi uma sugestão da senhora Vanderly Batista. Obrigada aí pela sua sugestão, pelo seu carinho. Ela que é comunicadora da Rede Boa Nova, e nós entendemos que este conteúdo no mês dedicado à saúde mental faz todo sentido trazermos aqui para a mesa. E a pergunta é: por que uma sociedade médica entrou nesta área da espiritualidade? Espiritualidade na cardiologia. O conceito defendido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é que a espiritualidade é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento inter e intrapessoal. Com isso, a religião é uma forma de espiritualidade, mas pessoas agnósticas e ateus também podem expressar através de crenças, valores e atitudes. A espiritualidade está associada na compaixão, sentimentos positivos e qualidade de vida. É o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia diz através de Ronaldo Gismondi, que é doutorado em medicina pela UERJ. Ele também é professor de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense e escreveu para o blog PebMed, que traz aí conteúdo médico sobre este tema. E nós, neste mês de Janeiro Branco, que é dedicado a uma reflexão sobre a saúde mental, trazemos aqui para a nossa bancada. Para nós, realmente é só trazer a brasa para a nossa sardinha. É por aí, não é, Júlia? É verdade, é um tema muito interessante, porque há muito tempo que algumas religiões, inclusive o Espiritismo, fala da importância do sentimento e do pensamento agindo sobre o nosso corpo físico, né? E os espíritos, Emmanuel principalmente, tem um livrinho chamado Pensamento e Vida,
onde ele fala das enfermidades, da somatização das enfermidades, justamente pela invigilância do nosso pensamento e também pelos nossos sentimentos ainda bastante negativos. Mas a ciência está chegando lá também, né? Não só em relação à cardiologia, mas também já existem alguns hospitais, alguns médicos espiritualistas ou trabalhando a espiritualidade, né? Porque o termo mais conhecido no meio científico e que eles aceitam mais não é espiritualidade, é espiritualidade e não espiritismo, né? Então, com outras palavras, na verdade, está todo mundo começando a descobrir o valor de uma imposição de mão, que é a transmissão de energia, o valor de um pensamento mais positivo, de sentimentos mais bem trabalhados, o perdão, né? Que tudo isso vai influenciando na nossa saúde. Eu creio que temos aí na doutrina espírita um manancial grande de conhecimentos que nos possibilitam entender e ficarmos felizes, porque a medicina, sobretudo, aí a gente lembra o grande trabalho da Associação Médico Espírita de São Paulo, do Brasil, internacional, a figura da doutora Marlene Nobre, que a vida inteira veio tentando espiritualizar a medicina, os operadores da medicina, né? Aí eu fico muito feliz com essa notícia. Júlio? Trazendo um pouco disso que a Júlia falou, são as sementes que foram plantadas há algum tempo e que agora podem ser colhidas. O que eu achei interessante quando a gente fala dessa questão da ciência, começando a ter um contato com a espiritualidade, se abrindo para isso, foi justamente a maneira como foi explicado, né? O que é a espiritualidade para essa associação, que são os valores morais. E isso tem tudo a ver com o espiritismo. Isso é espiritismo puro, né? Não que o que eles estão falando sobre espiritismo. Eles estão no campo da espiritualidade, que eu acho super válido, super interessante. Mas acho que cabe também a reflexão para nós como espíritas. A gente tem uma série de preocupações, que são preocupações válidas, né? Que o espiritismo vem trazer. Mas eu diria que a principal delas, inclusive, é a que os próprios espíritos e o Kardec trazem, é a da nossa transformação moral. Então, ao longo da obra de Kardec, por várias vezes, seja no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos ou no próprio Evangelho, fala muito da renovação moral, da transformação moral, né? Daquilo que nós, como espíritos, podemos fazer aqui na Terra. E que o Espiritismo, trazendo valores morais, pode nos ajudar, né? Então, achei interessante como ele colocou isso. Da questão de que, para eles, a espiritualidade é isso, são valores morais. E até na própria notícia ele traz ali 4 pontos, né, que eles dividiram, que seriam esses valores, que é o perdão. A gente fala bastante sobre perdão. Sim. A gratidão também, falar sobre o agradecer, né, ser grato. O relaxamento e meditação e a resiliência. Então, são esses 4 fatores que eles atribuem como sendo importantes para serem usados na espiritualidade, associando isso com a medicina. Como já tem vários estudos científicos comprovando essa melhora, essa junção ela já não vira mais um choque, não vira mais um conflito, um embate. A ciência e a religião, a ciência e a espiritualidade, elas não se bicam e agora elas, né, vão entrar num conflito. Na verdade, começou-se a ver que essa junção ela tem muito mais aspectos positivos do que coisas contrárias. Tem muito mais convergências do que divergências. Então, é um grande salto que a gente está dando e que não tem necessariamente a ver com tecnologia, o que é muito interessante, né? Sim. Porque a gente vive a revolução tecnológica no mundo e a gente vê uma revolução que não tem praticamente nada a ver com tecnologia. Na verdade tem, né? Só que é uma tecnologia espiritual que a gente ainda não domina muito bem. É verdade. Eu acho que quando fala do perdão, né, que o Evangelho de Jesus já vem ensinando isso há tanto tempo, e os grandes filósofos do passado, os grandes religiosos também, sempre pregaram a gratidão e o perdão. Exato. Né? Então, tudo tem a ver, porque quem perdoa alivia o coração. E se aliviar o coração, né, da mágoa, do ressentimento,
Então, é claro que o coração funciona melhor, né? Já que a matéria fala Sobre cardiologia. da cardiologia. Sim. Então, o nosso coração vai se acalmar. E aí, a gratidão. Se você é uma pessoa grata, você não tem espaço para estar odiando ninguém, porque aquele que é grato, ele traz a paz no seu coração para poder ter gratidão. Exatamente. E aí, a meditação, o que você falou? O relaxamento e meditação. Relaxamento e meditação. Nossa, a vida inteira a gente sabe que quando você está a ponto de estourar, não só, né, como diz o André Luiz, né, no filme Nosso Lar, bota uma água na boca e fica com a água na boca até se acalmar, para não ter que falar o que não deve. Mas também eu acho que o relaxamento, meditação sempre acalmou o coração, acalmou o nosso sistema nervoso, central, periférico. Eu acho que as pessoas conseguem um equilíbrio melhor. E a resiliência, que é essa faculdade que você tem de se adaptar, de você aceitar o novo, de você tentar fazer o melhor, né? Então, eu acho que era isso, a resiliência, se é que eu me lembro. Exatamente. Sim. Mas é mais ou menos isso, É o famoso dobra, mas não quebra. Mas é isso. Então, eu penso que nós temos tudo. O espírita não tem que estar estressado. Aliás, a gente não devia ter problemas cardíacos, né? Mas a gente tem. A gente sabe que nós continuamos tendo, teremos ainda por um bom tempo. Ainda nós não teremos como dispensar os cuidados médicos, mas no dia que a nossa moral estiver mais elevada, né, que é justamente essa questão da espiritualidade, é questão da elevação moral. Então, aí nós não precisaremos mais nem de médico, viu, Júlio? É verdade. Não é? Porque estaremos todos num nível tal, também a Terra já não será mais de expiação e provas, né? Também já teremos subido um degrauzinho a mais. Mas olha, eu não estarei por aqui, mas estarei em algum lugar para ver tudo isso. Pode ser que já esteja na nova vida também. Eu espero estar. Eu até brinco muito com, quem sabe? Com o pessoal, geralmente o pessoal da juventude, da mocidade, fala, gente, se vocês estão achando que vocês vão morar na regeneração, pode tirar o cavalinho da chuva. Vocês vão construir. Construir. Se quiser, né? Se tiver afim. Eu vou pegar um gancho do que a Júlia... o que a Júlia falou, que eu achei interessante, que é o outro lado da moeda. Então, aqui a gente está vendo a ciência abrindo espaço para a espiritualidade, falando, o nosso trabalho é importante. Mas o trabalho da espiritualidade também ajuda. E a Júlia fez o inverso, falou, a espiritualidade é importante, mas a ciência, os médicos também. Isso eu acho que é legal da gente ver, e é muito comum, né, que a gente veja nos centros espíritas falarem assim, o passe ele vai te ajudar, mas não abandone o tratamento médico. Sim. O tratamento espiritual é importante, sem dúvida, mas não abandone a medicina. Então, você vê cada vez mais essa convergência das duas ideias, desses dois fatores. São complementares. São complementares. E aí a gente fala muito dessa questão da transformação moral, né? Achei engraçado isso que a Júlia falou. Não era pra gente ter problema do coração, câncer ou qualquer outro tipo de enfermidade. Nós espíritas, mas claro que a gente está nesse processo evolutivo. E é isso que me lembra do Evangelho quando Kardec vai falar do verdadeiro espírita, que vem logo depois das características do homem de bem, né? Que é uma lista enorme, cheia de características incríveis, que você fala, meu, nenhuma bateu comigo aqui. Vamos ver se até o final vem alguma. Aí no final tem uma frase mais ou menos assim. Olha, isso aqui é só um resumo, tá? São só as principais, porque também a gente não ia colocar tudo de uma vez. Pensa ainda o que viria. Na sequência, quando fala do verdadeiro espírito, eu acho que isso é muito bonito. Como que você reconhece, né? Aquela frase bem famosa. Reconhece um homem de bem, né? O verdadeiro espírita. Como você reconhece um verdadeiro espírita, né? Você tá andando na rua, você não vai conseguir olhar para a pessoa e falar, espírita, não é. Aí lá tá escrito assim, reconhece-se pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar suas más tendências, suas más condutas e por aí vai. Então é esse esforço. E a gente vê uma notícia dessa, né, e traz esses pontos, perdão, gratidão, relaxamento, meditação e resiliência, e pensa assim, mas eu não consigo fazer isso. Eu não sei como começar. Eu não sei nem como meditar. Hoje em dia a gente não tem mais essa desculpa. Se você está acompanhando a gente aqui, muita gente acompanha pela internet,
pelo celular, pelo aplicativo, é só entrar num lugar chamado Google e colocar assim, como meditar. Como meditar em 1 minuto. Sim. Pronto, isso já é um esforço da gente conseguir controlar a nossa raiva, Sim. conseguir controlar o nosso temperamento, que pode ser agressivo, diminuir o estresse. Como desenvolver resiliência, mesma coisa. Como praticar o perdão, a gratidão. Vai encontrar muito conteúdo nosso aqui também. Vai. A gente já Não falou vamos bastante mentir. sobre isso. Nosso conteúdo aqui tem de monte aí nas redes sociais. O Google vai trazer, certamente. E como é importante falarmos hoje para você que, de repente, nos sintonizou agora, estamos aqui falando sobre as diretrizes brasileiras sobre espiritualidade e fatores psicossociais que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recentemente publicou. E nós estamos falando sobre essa questão da espiritualidade, estar aí nos dando a condição de nos mantermos mais saudáveis, física, emocional e espiritualmente falando. Tem muitas participações de ouvintes aqui que eu quero compartilhar com você, Júlio, com você, Júlia. Olha, quem mandou mensagem aqui, a Cleuzinha está nos mandando as mensagens do WhatsApp, foi a Maria Betânia, ela que está no Pará. Ela diz assim: passando para parabenizar a Rádio Boa Nova, que transmite conteúdo de extrema relevância para os nossos ouvintes. Nós é que agradecemos a sua sintonia e participação, viu, Betânia? Pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, quem mandou mensagem aqui foi a Ana Cláudia Francisco. Ela diz assim para nós: tá tudo bem aí? Tudo jóia? Tamo aí, né? Olha, quem mandou mensagem, então, foi a Ana Cláudia. Ela diz assim: o que vocês pensam a respeito, deixa eu ver, de um médium que tem trabalho numa casa espírita e precisa tomar algumas medicações? Estamos falando aqui a respeito dessa questão da espiritualidade, das questões da saúde. Ela é a Cláudia de São Paulo. É certo ou errado você trabalhar num centro espírita e se manter aí com a medicação? E aí, Júlia? Olha, se a pessoa trabalhar com desobsessão, que vai trabalhar com energias mais condensadas, mais pesadas, etc., então eu acho que, dependendo da medicação, é melhor ela se abster, não por nenhum problema maior, mas para que ela se fortaleça primeiro. Se ela não está bem de saúde, é melhor ela se tratar, né? A não ser uma medicação. Tem muita gente que toma metformina, que é para diabetes, a vida inteira. Se você for parar de trabalhar por causa da metformina ou de um comprimidinho, né, para equilibrar o coração, eu acho que uma boa parte dos médios não poderiam trabalhar. Então, sim, vamos considerar assim, uma medicação mais forte, alguma enfermidade que ela esteja debelando, né, com aquela medicação. Então, é melhor dar uma segurada, né? Agora, o limite de tudo isso é a pessoa que sabe. Sim. E o dirigente ali que está no dia a dia. Porque para nós, não estamos participando, vendo e nem conhecendo a pessoa, fica mais difícil para opinar. Mas o dirigente certamente vai saber os limites do médium poder ou não trabalhar. Ou às vezes ele fica na assistência espiritual. Amparando, fica assim, recebendo. Da mesma forma. Sim. Ele recebe também. Isso aí, Ana, obrigada pela sua participação. Tem uma outra mensagem aqui pelo Face, é o Jairo Machado. Ele diz assim: boa tarde, legal, estamos evoluindo passo a passo. Hoje, por exemplo, me parece que em instituições de saúde já existem práticas espirituais no tratamento das doenças dos pacientes. É isso, né, Júlia? Sim, sim. Repete a pergunta, por favor, Gui. Ele comenta que já existem instituições de saúde que incluem práticas espirituais no tratamento das doenças. Sim, inclusive essa aqui que fala que é da cardiologia, é interessante porque eles têm um protocolo, né? Dentro desses aparatos médicos, sempre tem os protocolos de saúde, como que você vai atender o paciente. Eu achei muito interessante o nome que eles dão. São 4 perguntas que eles fazem e é um acrônimo, né? Então, cada letra dessa palavra significa uma pergunta. E esse acrônimo é da palavra hope, que em inglês significa esperança. Então, são 4 perguntinhas que têm a ver com a parte espiritual. Inclusive, uma delas, se não me engano, a última, pergunta se a pessoa quer incluir alguma prática espiritual no tratamento. Então, sim, já tem alguns tipos de tratamentos médicos que já promovem essa participação espiritual também, né? Essa abertura.
Eu acho que isso é muito legal, porque, como a gente falou aqui, fez a distinção, não é espiritismo necessariamente. Se você for um paciente que é espírita, talvez você queira incluir o tratamento do passe, né, algum tratamento espiritual mesmo. Mas mesmo outras religiões, aquelas que são mais focadas, por exemplo, na própria meditação. E aí a pessoa fala, bom, eu quero incluir aqui uma meditação, acho que vai me fazer bem, vai me trazer uma energia bacana, vou me conectar com o universo, enfim, com aquilo que eu acredito. Então, esse protocolo HOPE deles está bem relacionado com isso. De que maneira eu coloco a espiritualidade junto com o tratamento médico. E é muito legal você ver já começar essa movimentação na cardiologia, daqui a um tempinho vai vir na oncologia, em outras áreas, né? Na pediatria, de repente, enfim, várias áreas médicas que podem auxiliar o ser humano. Nós, recentemente, acompanhamos um programa que está na grade aqui da Rede Boa Nova de Rádio, que é o Diálogos Médicos, e eles estavam falando a respeito das capelanias que existem nos hospitais, não é, Júlia? Então, a própria equipe do programa, eles têm um trabalho semanal que eles realizam num centro espírita e também participam deste trabalho de capelania, que é meio como você disse, não é, Júlio? São outras religiões que podem ali estar naquele momento ajudando o paciente, ele se identifica por uma religião. Eu sou católico, eu sou espírita, então tem alguém que vai até lá e pode dar este apoio. Isso também é muito importante para que o tratamento todo se desenvolva da melhor forma, não é? É verdade. No Hospital das Clínicas tem isso há muito tempo. Tem. A doutora Elizabeth Nicodemos, que ela sempre tinha o programa com a doutora Marlene. Ela continua no programa Diálogos Médicos. Então, e ela era uma das responsáveis há muitos anos, acho que eu conheço essa notícia há uns 20 anos, né, que tem uma capelania lá no Hospital das Clínicas. Por exemplo, no Hospital São Paulo, não sei se tem capelania, mas toda semana, ao meio-dia, tem uma palestra espírita lá. Eu sei porque eu faço essa palestra lá. Se não me engano, o Cláudio Palermo também faz a palestra. De vez em quando eu vejo que... Qual hospital? São Paulo? Hospital São Paulo. Maravilha, Júlia. Hospital São Paulo. Meio-dia, do meio-dia a meio-dia e 40. A gente faz uma palestra de 30 minutos. Qual dia da semana? Aí depende da escala. Da agenda, da escala. Né? E eu vou assim a cada alguns meses, que a administradora lá é espírita e é a iniciativa dela. Puxa, então, sensacional. Quem pode participar são os médicos e os pacientes que quiserem também podem participar. Né? Então, não vem muito médico não, sabe? Também é horário de almoço. Né? A pessoa quer almoçar, às vezes tem algum compromisso e vai lá assistir uma palestra espírita, mas sempre tem uma boa quantidade de assistentes, né, que vem ouvir a palestra. E normalmente a gente fala sobre, por exemplo, esse assunto, né, algum assunto do pensamento e vida, falamos um pouco, às vezes eles me pedem para falar alguma coisa sobre mediunidade, né? Aí eu faço um apanhado assim dos livros do André Luiz, por exemplo, nos domínios da mediunidade, mecanismo da mediunidade, porque como eles são mais ligados à área científica, né, então você tem que levar um pouco também o aspecto científico. Embora você dosa, porque também tem paciente. Tem uma senhorinha que uma vez eu estava lá, no final ela veio chorando, me dizendo que eu tinha respondido as perguntas dela. Que bacana. Não é? Então, olha, eu acho que só essa pessoa já me valeu a pena da gente fazer uma palestra num local onde, vamos dizer assim, é estranho, né? A gente se sente estranha, porque é um hospital gigantesco, de repente tem um núcleozinho lá, um pontinho de luz, como eu digo para a Cristina, que é a nossa administradora de lá. Sensacional. Né? Então, e assim nós temos outras iniciativas também. Né? O Hospital São Paulo, uma vez por ano, eles promovem um simpósio de espiritualidade. Tem um simpósio de espiritualidade que eles promovem com diversas religiões. Né? E normalmente tem assim uma boa dose de espíritas lá dentro. Sempre tem, né? Que bacana. É verdade. Então, eu vejo que as iniciativas estão chegando em todos os sentidos, né?
tem os juristas trabalhando na justiça, tem os delegados trabalhando na polícia. Sim, os jornalistas. Tem os jornalistas, divulgadores, os divulgadores, enfim. Eu acho que em todos os segmentos, né, profissionais, nós estamos aí com iniciativas para humanizar um pouco mais, né, o trabalho público, principalmente. Então, estamos chegando lá. É isso aí. Para você que está acompanhando o Jornal Nova Era desta quarta-feira, hoje dia 29 de janeiro de 2020, estamos aqui falando sobre as diretrizes brasileiras sobre espiritualidade e fatores psicossociais que a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou recentemente. Tem algumas participações aqui. O Jairo Machado diz, só uma perguntinha, existe algum hospital espírita que realizam tratamentos espirituais? O Fabiano de Cristo seria um deles, não é? A gente tem o João Evangelista também, que não sei dizer se ele Na Zona Norte. Espírita, sem ser. Lá um o João Evangelista é espírita. E é de administração das Casas André Luiz, né? Ou pelo menos era até onde eu sabia. E eu sei que tem as palestras lá também. Tem. Né? E tem os hospitais psiquiátricos, né? Por exemplo, o Bezerra de Menezes, lá em São Bernardo. É verdade. Onde o doutor Lourenço, né? Sim, doutor João Lourenço. João Lourenço, ele era de lá, não sei se continua sendo, que já faz muitos anos que ele vinha trabalhando. E tem também, hospitais psiquiátricos tem bastante, né? Tinha mais antes do governo ter tirado alguns subsídios da convênios e etc. Então, aquele que era um hospital espírita e que atendia essa parte da psiquiatria teve que diminuir as atividades. Então, eu sei que alguns hospitais fecharam. Né? Isso era uma grande luta da doutora Marlene também. Quando ela desencarnou em 2005, 2004, estava no auge da discussão. Justamente era a luta da Associação Médico Espírita e do Jurídico Espírita também, de tentar não deixar o governo extinguir ou diminuir os convênios e os subsídios que eles concedem, né? Então, mas isso é um assunto que vocês podem perguntar para a doutora Elizabeth, eu sabendo assim mais. É que eu gosto do assunto e sempre andei atrás da doutora Marlene, né? Então, a gente acompanha. Está sempre bem atualizada com relação a isso. Agora aqui no Jornal Nova Era é momento de utilidade pública. Vamos trazer aqui a participação da Assessoria de Comunicação do INSS, na presença da Priscila Gonçalves, que vai aqui nos trazer algumas respostas para perguntas muito recorrentes dos ouvintes sobre o INSS. Priscila, um beneficiário da Previdência Social, ele pode ser representado por outra pessoa quando está ausente do país com uma doença contagiosa, por exemplo? Sim, é possível fazer isso em todas essas situações por meio de uma procuração. Esse documento pode ser público, feito em cartório ou particular, que é providenciado pelo próprio cidadão, quando ele está em condições de assinar. Em qualquer caso, para que a pessoa seja considerada representante do beneficiário perante a Previdência Social, é preciso cadastrar essa procuração no INSS. É só ligar para o telefone 135 ou fazer o requerimento no Meu INSS, disponível por aplicativo para celulares ou no endereço gov.br/meuinss. E a gente sempre lembra, não adianta ir direto à agência do INSS sem antes fazer o requerimento por um desses canais. No site do INSS, a pessoa tem acesso a todos os detalhes, como, por exemplo, quais os documentos necessários para cada tipo de procuração, por quanto tempo vale a procuração, como fazer a legalização do documento que foi emitido no exterior e assim por diante. O site pode ser acessado no seguinte endereço: inss.gov.br. Priscila, você falou sobre procuração, não é? Mas qual a diferença entre procuração e os termos de guarda, tutela, curatela? Olha, a principal diferença é que a procuração é feita pelo próprio beneficiário, para situações específicas em que ele precisa ser representado por outra pessoa.
Já a guarda, tutela e curatela são termos que são emitidos pela Justiça para a constituição de um representante legal para alguém que é considerado civilmente incapaz, ou seja, que não tem condições de cuidar de seus interesses por conta própria. A guarda é emitida em nome de pessoas menores de idade. A tutela também, mas em situações como morte ou ausência dos pais, ou então perda do poder familiar. Já a curatela pode ser emitida em relação a menores ou maiores de 18 anos, que não possam administrar livremente seus próprios interesses e estejam sujeitos à interdição. Então, olha só, para resumir, a procuração é feita por livre decisão do cidadão e a guarda, tutela ou curatela são expedidas pela decisão judicial, nomeando um representante legal para cuidar dos interesses de quem, por alguma razão, esteja incapaz de fazer isso por conta própria. Em todos os casos, o interessado deve ligar para o telefone 135 ou acessar o Meu INSS para requerer o cadastramento desse documento no INSS. E para a gente terminar, por último, Priscila? Por último, eu quero lembrar aos ouvintes que, às vezes, o INSS precisa convocar a pessoa que pediu algum serviço ou benefício para apresentar informações e documentos, para então poder prosseguir com a análise do pedido. A gente chama isso de cumprimento de exigência. Para atender essa solicitação no INSS, o trabalhador precisa agendar o atendimento pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. O ouvinte deve estar atento a duas coisas. Primeiro, verificar se é mesmo o INSS que está convocando. O INSS chama o cidadão por e-mail e pelo Meu INSS, para quem deu essa autorização no momento do pedido. Para quem não autorizou, o INSS vai chamar a pessoa por carta. A segunda coisa é ter bem clara qual que é a documentação que precisa ser apresentada. Isso evita idas e vindas desnecessárias ao INSS. Essa informação vai estar na comunicação enviada por e-mail ou carta. Caso não haja esse detalhamento, é possível conferir no site do INSS ou então ligando no telefone 135. A gente sempre reforça que é importante não ir direto às agências do INSS sem antes esclarecer as dúvidas e agendar o atendimento pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. Bom, por hoje é isso. Até semana que vem. Um abraço para todo mundo. Você, Priscila, estas informações importantes, utilidade pública no Jornal Nova Era desta quarta-feira, nos trazida aqui pela assessoria de comunicação do INSS de Priscila Gonçalves. Até a próxima semana, Priscila. Eu quero aqui compartilhar com você que está aí nos acompanhando, hoje, quarta-feira, 29 de janeiro, trazer um resumo de notícias dos principais jornais do país. Para você que está aí nos acompanhando, fique sabendo que a chuva forte matou mais uma pessoa e volta a causar destruição na Grande Belo Horizonte. O teto do shopping desabou e a enxurrada transformou avenidas em rios, invadiu casas, arrastou e empilhou carros. Após ser adiado por causa das falhas na correção, o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, o ProUni abriu as inscrições na madrugada desta terça. Então, tivemos aí atraso, falhas na correção do Enem e, por conta disso, o ProUni abriu as inscrições na madrugada desta terça-feira desta semana. Estudantes que querem concorrer a bolsas de estudo têm até o dia 1º, sábado, para participar do programa de seleção. Fique sabendo ainda que o novo coronavírus já causou a desencarnação de 132 pessoas na China e o número de infectados chegou a 6.000, segundo o balanço mais recente. Fique sabendo ainda que na madrugada os Emirados Árabes confirmaram o primeiro caso no Oriente Médio. Uma família que voltou de Wuhan, onde o surto começou, foi infectada. As autoridades não informaram ainda o número de contaminados. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde monitora 3 casos suspeitos. Um em Minas Gerais, um no Paraná e outro no Rio Grande do Sul.
E terminou ontem a fase de apresentação da defesa de Donald Trump contra o processo de impeachment no Senado dos Estados Unidos. A partir de hoje, os senadores terão 2 dias para fazer perguntas aos advogados do presidente e a representantes da acusação. Na próxima sexta-feira, dia 31, haverá votação para decidir se novas testemunhas serão convocadas, o que os republicanos tentam impedir. Fique sabendo ainda que a partir de hoje, novos carros deverão sair de fábrica com 3 itens de segurança novos aí. A lei exige que os modelos tragam de série apoio de cabeça e cintos de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, além de fixação das cadeirinhas. Atualmente, 5 modelos produzidos no país não têm estes recursos. E no Dia da Visibilidade Trans, a reivindicação de um direito, o agente penitenciário Gil Alves foi mandado de volta ao trabalho porque ele teve suspenso seu primeiro pedido de aposentadoria. Ele foi o primeiro trans a pedir aposentadoria e o Estado ainda está com dúvidas jurídicas. A Procuradoria analisa se o tempo de trabalho a ser considerado é aquele que é estabelecido para homens ou para mulheres. Hoje, dia 29 de janeiro, é o Dia Nacional da Visibilidade Transsexual e Travestis. A data foi criada em 2004, na ocasião do lançamento de uma campanha nacional elaborada por lideranças de movimentos de pessoas trans em parceria com o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Ministério da Saúde. Júlia? Olha, eu estava aqui pensando sobre a INSS, né? Aposentadoria do trans. Ué, depende. Se o trans já mudou de nome, porque eles podem mudar de nome, já é uma mulher. Ou um homem. Uhum. Não é? Então, se já... Tem exemplos aí na nossa sociedade de mulher que virou homem e veste-se como homem e já mudou até de nome e vice-versa. Então, não tem o que discutir, penso eu, né? Agora, os que não têm essa condição de mudança de nome, de reconhecimento, aí eu acho que requer provas, né? Porque a mulher se aposenta com menos tempo do que o homem. Então, para não haver favorecimento, deveria haver meios de prova para provar que a pessoa realmente é dessa condição, que é um trans, e que se é homem, né, naturalmente é o trans masculino que quer se beneficiar sendo do sexo feminino, vamos dizer, do sexo feminino, da condição feminina, para ter um pouco menos tempo para aposentar. Não sei qual é a situação, porque a notícia não fala, mas eu penso que aí requer uma questão de prova. Mas eu acho muito justo. Não vejo nada assim excepcional de ter dúvidas, né? É uma questão até de lógica. É como o casal homossexual, né? Independentemente das questões doutrinárias ou isso ou aquilo, cada um, né, tem o seu ponto de vista, mas se o casal viveu muitos anos juntos, é muito natural que quando um desencarna, o outro seja o seu herdeiro no INSS, que ele receba a pensão. Seja beneficiário, né? Seja beneficiário. Para mim, isso aí são pontos pacíficos e juridicamente também pacíficos. Tem que reconhecer esses direitos das pessoas. Júlio? Eu vejo que o grande desafio, talvez, disso que a Júlia trouxe, é ter pessoas que tenham essa abertura de pensamento, né? E que compreendam essa situação, que é uma situação diferente, né? Ponto. É um momento diferente que a gente vive da humanidade, da sociedade em si. E, bem como a Júlia falou, eu concordo, né? É justo que a pessoa que fez essa transição, né, de sexo, ela já seja considerada para o INSS pelo sexo atual. Então, um homem que virou uma mulher vai ter menos tempo de contribuição. Até porque o inverso também é verdadeiro, né? Sim. A mulher que tem a opção e fala, eu quero fazer a transição para o sexo masculino, digamos assim, também vai ter que contribuir um pouco a mais. Vai ter que contribuir. E acredito que, né, aqui é muito de um achismo, né? Que isso não seria um impeditivo para essa pessoa. Porque vai ser muito mais importante ela se ver como aquilo que ela realmente sente que é,
do que alguns anos a mais, né, de trabalho, de contribuição. Mas acho que o grande desafio, e é daí que começam a surgir, como aconteceu, né, para essa lei, para outras também, a busca pelos direitos. Porque a gente nunca viu tantas pessoas diferentes ou grupos sociais diferentes buscando os seus direitos. No fim das contas, eu acho que lá para frente, quando a gente voltar, Júlia, e for regeneração, ou talvez até já for um mundo feliz, a gente vai ter leis para humanos, que vai valer para todo mundo. Porque no fim das contas, todo mundo, né, o que é igual para todo mundo somos seres humanos. Aí vai, claro, tem as leis ambientais, aí um caminho, né, um universo ali, um mundo. Tem as leis animais, mas tem a dos humanos também. Hoje a gente ainda precisa separar, entender o contexto de cada um, como que vai funcionar, para garantir os direitos de todo mundo. Eu quero compartilhar mais participações de ouvintes que estão aqui conosco pelo o Facebook. Quem mandou carinho foi o William Oliveira. Beijo para você, William. Maria de Fátima Godoy também está conosco. Elizabeth Faqui, ela disse assim, que excelente tema. Eu, há um ano completados esta semana, tive um infarto e o diagnóstico foi por estresse. Teve o lado bom, este puxão de orelha, ela coloca aqui entre aspas. Comecei a acompanhar a Rádio Boa Nova e me dedicar a me conhecer e mudar bastante meu modo de ser. Gratidão. Quem mandou essa mensagem foi Elizabeth Faqui. Obrigada por compartilhar conosco, Elizabeth. César Irata também conosco. Quem mandou mensagem foi Marisa Vicente, aqui pelo Face. Dudu Carrocha, mandando carinho. Ana Cláudia Francisco, ela disse aqui, nós trouxemos a questão dela, que já respondemos, sobre a questão do médium tomar medicamento e continuar trabalhando. A Vanise da Silva, boa tarde. Só consigo através do celular e fico muito feliz. Que bom estar nos acompanhando pelo celular. Maravilha, gratidão. Antônio Roberto Salomão, nossa doutrina traz qualidade de vida para todos nós. Obrigada. Elivânia Tavares, boa tarde, amigos. É muito gratificante ouvir conselhos. Estou passando por um momento difícil de dúvidas, medo, retorno de um ente querido ao plano espiritual. Consigo um pouco de alento nestas conversas com vocês. Eu estou em Alto Santo, no Ceará. Gratidão. Nós é que agradecemos, viu? Beijo para você, Elivânia Tavares. Também o Rodrigo Celiaco, boa tarde, nos vendo da Ilha da Madeira, em Portugal. Há pouquinho assisti o programa com a Rosalie e o Wagner, um programa interessante o vosso, muito útil. Obrigada, viu, Rodrigo, pelo seu carinho, por esse sotaque tão gostoso, né? Até na escrita, né? O vosso programa. Gratidão a você pelo carinho, fica aqui nosso respeito a todos vocês aí. Eu quero aqui compartilhar com você que está nos acompanhando, ainda em tempo, trazer a previsão do tempo, né? Ainda em tempo, olha... Para Três Corações, a previsão máxima hoje é de 27 graus, Guarulhos 28 e Sorocaba máxima de 30 graus. E a notícia sobre Sorocaba. Sorocaba não atingiu a meta de vacinação infantil. A cobertura vacinal obrigatória das crianças tem caído em todo o país e em Sorocaba isso não é diferente. No ano passado, a informação da Secretaria de Saúde, no período de julho a dezembro, pelo menos 7 vacinas não atingiram 100% do público-alvo. A Secretaria destaca que o desabastecimento nacional de vacinas causou um impacto nos indicadores, ocorrência que se estendeu por longos períodos de 2019. Mas tem aquela questão de que a vacina, deve ser aí esse cuidado dos pais. E em meio a essa queda vacinal, o que aconteceu? A Justiça entrou nesse circuito e passou a determinar a imunização das crianças. Nos últimos 6 meses, houve ao menos 3 episódios de processos contra pais que não levaram os filhos para vacinação. Nestes minutinhos finais aqui do Jornal Nova Era, eu quero compartilhar com você que está nos acompanhando que retornou à pátria espiritual ontem, dia 28 de janeiro, a senhora Jandira Tidon, nossa querida Jandira Tidon, ela que fez parte daquele grupo de jovens idealizadores que fundaram o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Ela retornou ao plano espiritual e fica aqui a nossa gratidão, o nosso carinho, a nossa vibração amorosa para os familiares que estão aí neste momento já
se despediram do corpo que serviu como instrumento de trabalho e luta para ela que esteve aqui conosco. Eu vou pedir para o Júlio, antes até de nós trazermos um vídeo para finalizar com o vídeo, para o Júlio falar um pouquinho a respeito dessa participação dela aqui na TV, porque ela trabalhou efetivamente aqui conosco na Fundação Espírita André Luiz durante um longo período, e foi bem o período que nós estávamos na rádio, vocês aqui na TV. Ela era parte integrante aqui da TV e trouxe muitos ensinamentos para toda a equipe, não é, Júlio? Com certeza, com certeza. Dona Jandira, por muitos anos, ela foi uma trabalhadora incansável, voluntária aqui da TV. Ela ficava com o fonezinho de ouvido dela, pegava os programas, né, assistia a programação e anotava. Ela era muito organizada e cuidadosa, né? Então ela fazia as anotações daquilo que tinha sido falado e depois passava isso pra gente, né? Isso aqui não tá bacana, isso aqui tá legal. Então ela fez um trabalho muito grandioso, ainda que ela ficasse quietinha ali no cantinho dela, mas eu acredito que o trabalho maior foi o trabalho que ela teve com as pessoas, que ela começou há 71 anos, junto com os demais fundadores das Casas André Luiz, e que ao longo de todas essas 7 décadas, ela teve aquele sorriso acolhedor, as palavras que muitas vezes eram bem firmes também. Ela tinha um amor, uma amorosidade grande, mas ela tinha uma firmeza também, que a hora que ela falava, todo mundo parava, prestava atenção e aceitava, né, o que ela trazia. Então ela deixou um legado muito importante, um exemplo de vida para todos nós, e um exemplo de espírito que veio, que muito provavelmente cumpriu a sua missão com louvor e que também deve ter sido recebida com muita festa no mundo espiritual, porque não é todo dia que chega um espírito assim, né? Ainda mais saindo aqui da Terra, que a gente está mais ou menos, a Dona Jandira estava muito além. Só de conversar, de estar na presença dela, a gente já sentia isso. E ela se aposentou, entre aspas, aqui da TV, no final de 2014, quando nós fizemos um especial, um curta-metragem em homenagem a ela. E nós vamos acompanhar um trechinho, Júlia. Que bacana, né? Eu vou convidar você para acompanhar com a gente. Sim. Este trechinho aí do vídeo em que ela se aposentou, né, teoricamente, aqui da TV em 2014. Vamos acompanhar um trechinho. Queridos amigos da TV Mundo Maior, há mais de 6 décadas, Jesus, junto com o plano espiritual, nos incentivou para esse trabalho. Nos momentos difíceis da nossa vida, todos nós sentíamos que Jesus estava próximo de nós. E os mentores espirituais nos diziam, quando vocês estenderem suas mãos pedindo algo, nós estaremos junto com vocês. Jandira. Esse carinho, essa mensagem, nos dando aí este estímulo, não é, Júlia? Tão importante. É verdade, é uma senhora ímpar, né? Sim. Ela era muito reconhecida, inclusive, né? Acho que era a Jandira Delgado. Isso, Delgado, né? Delgado Tidon. Isso. Ela estava com quantos anos, você sabe? 91 anos. 91 anos. Olha, muito bem vividos, né, Júlia? Com certeza. Ah. E nos últimos anos ela ainda trabalhava, fazia algumas coisas, e depois que ela foi realmente parando para se cuidar da saúde, já Sim. também estava chegando nos 90, né? Já chegando nos 90. Mas, olha, certamente é uma completista, como você falou, né? Porque o que ela contribuiu para a difusão do espiritismo, o trabalho que ela realizou desde a mocidade, não é? Sim. Porque ela não começou com 40, 50, né? Ela começou na mocidade. Começou com 20 anos. Com 20 anos de idade. Sensacional, né? É, verdade. Vamos lembrar dela, assim, com alegria, do sorriso dela, né? E rogar a Jesus que a ampare
que possa recebê-la como deve estar sendo recebida pelos Com que festa. já estão lá no Isso. mundo espiritual, né? Aliás, nos últimos anos o pessoal está indo embora muito rapidamente, viu? Deve ter um time e tanto do lado de lá. Certamente. É verdade. E ela foi compor este time, né? Foi compor esse time. Fica aqui nossa gratidão, nossa alegria em poder ter convivido com ela. E a vocês, familiares, amigos, aqui a nossa vibração, para que possamos colocar essa energia em favor a ela e aos seus familiares que aqui estão encarnados. Agradeço aqui o apoio técnico do Valdir, da Fernanda Lima e do Jefferson Carvalho. E quero aproveitar para mandar um carinho para Eliana Nunes Lima, que está em Manaus. Ela que ligou cedinho para cá, pediu para a Verinha mandar esse recado. Eliana, em Manaus, beijo no seu coração, tá bom? Agradeço a todas as participações pelo WhatsApp, pelo Facebook. Jornal Nova Era volta amanhã, ao meio-dia. Obrigada, Júlio. Obrigada, Júlia. Isso aí, até lá. Termina Esse aqui caiu. Espero que o não tenha Jornal machucado, né? Nova Era. Você gostou?